Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Vou começar esse vídeo aqui falando sobre a atualização que teve no caso Atlas Quantum, né? Porque eu creio aí que a maioria de vocês já deve estar sabendo aí sobre partes superficiais em relação ao ocorrido com a Atlas Quantum, mas vou dar aqui detalhes sobre o que aconteceu, porque ela supostamente fez auditoria, ela também foi lá na CVM, tá, tentar se explicar, e vou falar também sobre o caso de como alguns traders conseguiram comprar uma unidade completa de Bitcoin na última sexta-feira por menos de R$4, tá galera? Então, de fato, isso é um tipo de situação inusitada, algo que a gente não vê diariamente, tá? É caso raro, mas aconteceu. Eu vou falar como é que isso pode acontecer comigo ou com você também que opera no mercado, entendeu? Então já viu que esse vídeo aqui tá muito interessante, muito ao mesmo tempo que tá informativo, tá divertido, tá tem muita curiosidade aí. Se eu fosse você, não sairia daqui até o final, beleza? Já vou pedindo logo pra você, logo dando like, também compartilhando com geral inteira e que se inscreva caso não seja inscrito, e todo dia tem vídeo novo, tá? Caso você queira entrar em contato comigo, o link para o Instagram do canal, o link também para um grupo de discussão e o número do WhatsApp do canal vão estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos comentar aí sobre a questão da Atlas Quantum, né? Porque em vídeos anteriores eu falei sobre atraso de saques, sobre a falta de auditoria, que isso é um problema recorrente, um problema que tem muito tempo, inclusive a empresa é muito criticada, as pessoas cobram isso. E parece que até que enfim foram aí divulgados os primeiros dados dessa primeira auditoria contratada pela empresa. Segundo informações aqui do portal que eu estou pegando notícia, a empresa teria feito ali meio que os primeiros contatos com esse tipo de empresa de auditoria em março de 2019, tá? E claro que teve um tempo aí para fazer ali meio que, não diria investigação, que a empresa não está sendo aí acusada de nenhum crime, mas feita ali meio que a análise das operações da empresa, foram feitas ali meio que a vigilância de quantos bitcoins a empresa detinha, e chegaram na quantia de 15 mil bitcoins, e além disso detinha ali outras quantias em stablecoins, tá? Então além de bitcoins a empresa também detém stablecoins. E assim, também foram checadas ali algumas informações sobre quais exchanges a empresa estaria operando, que é mais de uma, tá? São várias exchanges. Isso aqui, em tese, permitiria ali a operação com arbitragem. E eles dizem que fazia arbitragem automatizada ali com robôs, então teria que ter cadastro em várias exchanges para fazer ali a venda no momento correto, compra e venda no momento correto, para obter o lucro aí com o spread, né? Com a diferença ali entre preços. Mas a questão é o seguinte, esse tipo de auditoria não foi aí tão ampla quanto algumas pessoas pensam, e assim, não estou fazendo nenhum tipo de crítica à empresa, tá? O fato dela ter feito auditoria, isso aí já meio que já gera um tipo de alívio para muitas pessoas. De fato a transparência aumenta, mas não é uma transparência completa, até porque não foram aí permitidos que dados fossem fotografados, até para comprovar aí a autenticidade de que de fato aquela empresa que está fazendo auditoria não está ali emitindo um relatório meramente, digamos assim, por emitir, tá? Não está passando dados falsos, tá? E a gente confia apenas no relatório passado por essa empresa. Os dados, como eu já falei para vocês, não foram assim tão publicizados, tá? Se de fato houve essa auditoria, não estou dizendo que houve algum tipo de falseamento de dados, não estou dizendo que houve nenhum tipo de fraude na auditoria, mas se de fato a auditoria se comprovar verdadeira, se não houve, tá? Eu estou apenas contando como possibilidade, se não houve esse tipo aí de fraude nesse processo, olha, dou os meus parabéns aqui para Atlas Quantum, tá? E de fato aí esse é o caminho correto, inclusive eles foram ali na CVM, tá? Meio que tiraram as dúvidas ali em relação ao processo que estão passando, foram tentar se explicar perante o órgão. Isso aí de fato é outro tipo de atitude muito bem vista, tá? O CEO da empresa foi lá e tentou ali falar com os funcionários ali da CVM, e a própria CVM se sentiu até meio surpreendida com esse tipo de ação, tá? Agora, em relação à questão de segurança total, ainda assim, eu sei porque eu sou um cara assim muito chato em relação à segurança. Eu particularmente não gosto ali de colocar dinheiro na mão de ninguém, tá? Quando eu gosto de fazer as operações, eu mesmo gosto de estar ali operando, tá? Isso não significa que eu estou acusando a empresa de ser isso ou de ser aquilo. Eu particularmente não gosto de colocar dinheiro na mão de nenhuma empresa, tá? Independentemente se for Atlas Quantum ou não. Claro que com esse tipo de atitude, né, com esse tipo de auditoria, as coisas aí meio que melhoram para eles, meio que melhoram a imagem deles, mas mesmo assim ainda não confio, não é nada pessoal contra a Atlas Quantum, é simplesmente que eu não gosto de colocar dinheiro em nenhuma empresa. Mas caso você se sinta confortável e confiável em deixar seu dinheiro na Atlas Quantum, olha, parece que agora de fato as coisas melhoraram bastante, tá?
Em relação aos atrasos, eles falaram aí que estão tentando normalizar a questão dos saques, tá? Para serem efetuados em até um dia útil. Tá? E assim, atualmente estão demorando cerca de 4 dias para que os saques forem realizados, já sejam realizados. E eles falam que uma das exchanges deles, né, estão ali de mudança da Delaware para outro lugar, e isso está provocando meio que também o atraso, está procrastinando também o atraso. Só que meio que a explicação que eles deram anteriormente foi meio que o aviso da CVM, né, e que o aumento no número de saques. Agora já é outro tipo de justificativa, tá? Assim, só um alerta, tá, rapaziada? Mas em relação às atualizações da empresa foi somente isso, tá? Espero que de fato aí todo mundo consiga receber aí o seu saque no menor tempo possível e que esse tipo de desconfiança em relação à empresa, caso ela seja de fato honesta e lícita, acabe aí caindo por terra, beleza? Pois bem, deixando essa notícia de lado, vamos falar também sobre o caso aí de algumas pessoas, alguns traders de Bitcoin tiveram a oportunidade, né, na última sexta-feira de comprar Bitcoin a menos de R$4. Mas enfim, como é que isso é possível, Rodrigo? Como é que isso aconteceu? Será que isso pode acontecer comigo, cara? Olha, isso pode acontecer com qualquer um. Basta que você faça aí os procedimentos que essas pessoas fizeram. Tá claro que esse é um procedimento que é raro de se acontecer, tá? Esse efeito aí não acontece diariamente. Inclusive, esse aqui foi a primeira vez que aconteceu isso em relação ao Bitcoin, tá? Mas o que foi que rolou? Acontece o seguinte, o sistema de AWS, né, para quem não sabe, é um sistema de serviço em nuvem prestado pela Amazon, não tem nada a ver com a AWS Mine, é outra coisa completamente diferente. E esse serviço aí é utilizado por algumas exchanges, algumas casas de câmbio. E dentre elas, no caso que utilizava o serviço da AWS, prestado pela Amazon, estava ali a Binance, que é a maior exchange do planeta, estava a BitMEX e estava também a KuCoin. Essas três exchanges aí meio que acabaram tendo seus serviços paralisados e também tiveram ali alguns tipos de problemas relacionados com esses serviços. Um deles foi o que aconteceu aí com a BitMEX, em que a ordem de compra ali, né, o book de ordens, tanto de venda e de compra, foi ali meio que prejudicado. E assim, algumas pessoas que tinham ingressados ali com certas ordens de $1 ou menos de $1, né, de comprar Bitcoin a $1 ou menos que esse valor, acabaram conseguindo aí efetivar, acabam conseguindo aí que esse book, né, que é automatizado, essas ordens fossem ali meio que efetivadas, efetuadas, e conseguiu ali fazer esse saque desses Bitcoins. Então, vamos dizer que o Bitcoin está valendo agora cerca de 10 mil e poucos dólares, tá mais ou menos nesse patamar aí desde a semana passada. Então, foi geralmente esse preço aí que estava sendo cotado quando houve esse erro. Essas pessoas aí tiveram um Bitcoin por menos de $1, ou seja, menos de 10 mil vezes, não é 10 vezes não, menos de 10 mil vezes o valor original. Então, se você pegar aí o percentual de valorização que essas pessoas ganharam, olha, isso aí foi algo absurdo até hoje, nunca visto, jamais visto em todo o Bitcoin, tá? E isso eu tô falando aqui incluindo casos de golpes, casos aí de erros também. Esse aqui foi o maior tipo de valorização provinda como tipo de erro relacionado aí aos sistemas de empresas que operem ali com Bitcoin. E a pessoa pode até perguntar, mas pô, Rodrigo, será que esses caras aí que deram a ordem estavam ali meio que de algum colunho aí com alguma possível fraude, né, com alguma possível ali paralisação desse serviço para ir lá colocar essa ordem e meio que faturar, angariar algum tipo de lucro com isso? Eu creio aí que a possibilidade disso ter acontecido é muito baixa. O que aconteceu, o que rolou foi o seguinte, essas pessoas aí já prevendo que um erro desse poderia acontecer, tá? Claro que isso aí é para acontecer de 1 em 1 milhão, tá? Esses caras aqui foram muito sortudos e também estavam ali meio que na atividade para fazer o saque antes que a corretora, né, antes que a exchange meio que paralisasse as operações, porque foi isso que aconteceu. A exchange acabou tomando tanto prejuízo que acabou ali meio que paralisando todas as operações. Falo no caso da BitMEX. Na Binance, meio que as operações ali com trade continuaram. O que foi suspenso foram saques e depósitos, tá? Até segunda ordem. Não sei se já retornou, até porque esse tipo de problema aconteceu sexta-feira. Estou gravando esse vídeo no domingo, então creio que já deve ter retornado aí a situação de saques e depósitos em relação a Binance, mas nenhum tipo de confirmação. E a KuCoin também teve ali meio que serviços
creio que parcialmente paralisados. Teve ali uma certa instabilidade que foi mencionada pela própria corretora. Mas o que acontece é que a maior prejudicada foi a BitMEX. E aí eles acabaram tomando meio que aquele prejuízo pelo próprio sistema de automação ali do livro de ordens, né, no book de ordens. Porque é o seguinte, inclusive nesse caso aqui vai ser muito difícil para eles recuperarem o dinheiro, porque isso aqui não é caracterizado como roubo, tá? Claro que não há aí boa intenção de quem fez o saque desse dinheiro, de quem colocou essa ordem de $1, tá? Houve má fé, mas a questão é o seguinte, não houve roubo. O próprio sistema automatizado ali da exchange que fez ali a compensação das ordens, que fez ali a venda, né, desses ativos, né, que estavam sendo vendidos, entre aspas, por menos de $1, para aquelas pessoas que estavam oferecendo aquele valor para comprar aquele ativo. Então, de fato, não houve roubo, tá? E assim, a exchange vai atrás, vai tentar aí meio que negociar um tipo de devolução desse dinheiro, mas como vocês sabem, Bitcoin a transferência de Bitcoin é algo que não há devolução, não é um sistema ali central em que tenha terceiros que faça aí meio que estornos de Bitcoin. Isso não existe. O Bitcoin é um tipo de transação única, não tem retorno. Garanto que vai ter gente assistindo esse vídeo que vai abrir lá ordem de $1, $10, tá? E nesse caso, infelizmente, não é considerado roubo, tá? Porque de fato ali não está havendo, como eu já falei, né, nenhum tipo de coerção, não está havendo ali nenhum tipo de subtração de bem sem o consentimento da exchange. A própria exchange foi lá e fez a compensação daquela ordem. Esse tipo de sistema, esse tipo de serviço de nuvem, isso é um tipo de tecnologia nova. Inclusive tem algumas concorrentes como a Microsoft Azure, como a Google Cloud, mas que nada garante que esses sistemas sejam ali mais seguros que o próprio sistema AWS da Amazon, tá, rapaziada? De fato, isso aí, com o tempo, né, eu creio que com o tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, com o surgimento de efeitos como esse, né, que é educativo, os próprios sistemas tendem a se aperfeiçoar, tendem a se atualizar, isso aqui tende a acontecer cada vez menos, tá? E de fato, isso aqui foi um tipo de raridade, um tipo de coincidência muito grande. Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e nos vemos na próxima.